Capítulo 32 Toque de tentação. Qualquer pessoa que treinasse seu corpo até um pouco saberia. Não, a maioria das pessoas que estavam treinando e aprendendo artes marciais saberia sobre a estrutura do corpo, músculos e fluxo sanguíneo melhor do que as pessoas comuns. E aos olhos de tais pessoas, os músculos por trás das calças enroladas de Mumu estavam além da imaginação. Como é que se treina os músculos para alcançar uma forma tão precisa? Foi tão bom que eles não puderam deixar de questionar sua própria lógica. Todos ficaram chocados, mas o gerente do Yang Von dos dormitórios do Norte Celestial, que era neto do punho da Estrela do Norte, ficou ainda mais chocado. Músculos tão enormes. Ele teve que treinar muito para construir sua parte superior da escultura. Foi um tipo diferente de trabalho duro comparado com a afinação de sua energia interna. No entanto, quando ele viu como Mumu se treinou para ter músculos tão esmagadores, sua boca ficou seca. Esse é o segredo por trás da força? Agora ele sabia. Como Mumu conseguiu dominar os guerreiros de primeira linha e deixar uma marca aqui. Quanto tempo deve ter levado para Mumu transformar seus músculos nisso? Ele estava admirado só de pensar nisso. E de repente, ele foi lembrado do conselho que seu avô, do Jin Cheon, lhe deu antes de entrar na academia. Não seja arrogante só porque você aprendeu artes marciais comigo, está um passo à frente de outras pessoas. O mundo é amplo, e há muitas pedras preciosas escondidas dentro dele. Eu entendo. Você pode aprender com os pássaros que estão voando e alcançar a iluminação dos insetos que rastejam no chão. Se você quer aprender, então trate tudo como um professor. Vou manter isso em mente. Se você não se lembrar dessas duas coisas que eu te falei, você vai aprender muito na academia. Ele fez questão de não esquecer essas coisas. No entanto, em um ponto, ele esqueceu a segunda lição. Foi porque ele estava bêbado no fato de que ele tinha superado o limite que ninguém mais poderia na academia. Du Yangwon olhou para Mumu com os olhos trêmulos. Um dos líderes do dormitório norte perguntou a Mumu com uma voz furiosa. Como você se atreve a chutar seu sênior para mostrar seus músculos? Se você é tão forte, então vem competir comigo. Ele era um membro do clã Kang Seohyang. Ele estava no comando do quinto andar, e também era de um clã de prestígio. Com exceção de Du Yangwon, que era um segundo ano e o gerente, este homem era o segundo melhor nos dormitórios do norte. Isso não pode continuar assim. Dois líderes do dormitório do norte já foram humilhados nas mãos de Mumu. Os músculos enormes eram incríveis, mas isso não estava certo. O dormitório do norte não parava quando estava sendo humilhado na frente das novas admissões, outros dormitórios e seus gerentes de dormitórios. E para compensar isso, o dormitório norte teria que mostrar o quão grandes eles eram, e isso seria batendo em Mumu. Tome uma posição senão. Espere. Du Yangwon bloqueou Kang Seohyang. Incapaz de entender, ele perguntou. Por que você está me parando? Se isso continuar, a honra do nosso dormitório. Não perdoarei ninguém que o toque sem minha permissão. O quê? Que diabos estava acontecendo? Foi um absurdo, mas o gerente do Yangwon não se importou com isso e se aproximou de Mumu. E então, ele apertou as mãos. Gerente? Os outros líderes do dormitório do norte ficaram perplexos. Eles não conseguiam entender por que do Yangwon estava fazendo isso. Mumu também inclinou a cabeça e se perguntou por que este homem estava agindo assim. Naquela hora, Du Yangwon falou em um tom educado. Jovem mestre Mumu, por favor seja meu mestre. Nas palavras de Du Yangwon, todos ficaram atordoados. Jin Yuki, Moilva e Ai Rian, os companheiros de Mumu, também ficaram chocados. O que é essa situação? Moilva não conseguia pensar em uma explicação. Como Mumu mostrou músculos, ela pensou que o gerente do dormitório norte pensaria em uma maneira de lidar com Mumu. Estava pensando em seu próximo plano para entrar em outro dormitório. No entanto, isso era completamente diferente do que ela esperava. Não, ainda mais estranho foi isso. Mestre? Sim, olhando para os músculos do jovem mestre Mumu percebi que sou um sapo no poço. Ah, realmente? Fico feliz em ajudar. Então, trabalhe duro em seu corpo inferior para que você possa equilibrar. Agarrar. Só então, Du Yangwon pegou a mão de Mumu e segurou-as firmemente. E com paixão ardente em seus olhos ele disse. Jovem mestre Mumu, quero ser como você. Por favor, me ensine. Não, por favor, torne-se meu mestre de treinamento muscular. Por que eu? Mumu estreitava os olhos. Essa pessoa realmente queria ter um corpo como o dele? Naquela hora, Kang Seohyang, o líder do quinto andar do dormitório norte, disse.
Gerente. Você quer esse cara humilde como seu mestre? Mumu era calouro na academia. Não importa o quão bons seus músculos eram, pedir ao garoto para ser o professor do gerente não caiu bem com Kang Seul-hyun. E ele queria parar do Yang-won imediatamente. Há muitos olhos nos observando. Pare! Meu avô me disse para nunca ter vergonha de pedir a alguém para me ensinar algo que me falta. Você quer dizer o punho do céu do norte? Quando do Yang-won mencionou seu avô, foi difícil para qualquer um dizer mais alguma coisa. Além disso, a julgar pela voz determinada de do Yang-won, parecia que ele estava inflexível sobre tomar Mumu como seu professor. A ideia de aceitar aquela besta musculosa deixou Kang Seul-hyun triste. E então Mumu abriu a boca. Vai ser um caminho difícil. Você está preparado para isso? O rosto de Yang-won se iluminou com as palavras de Mumu. Como eu poderia pedir ao senhor Mumu para me ensinar sem estar preparado para isso? Mumu coçou a cabeça com essas palavras. Ouvir isso do gerente me faz sentir constrangido. De qualquer forma, já que você decidiu aprender comigo, também vou aceitá-lo oficialmente como meu primeiro aluno de treinamento muscular. Ah, com as palavras de Mumu, Kang Seul-hyun quase soltou um ronco absurdo. Foi muito infantil agir assim na frente do gerente. Mumu olhou para ele, e então olhou para do Yang-won e disse: o corpo inferior de todos eles está me incomodando, já que é assim, não só o gerente. Mas que tal todos os líderes do andar participarem das sessões de treinamento muscular também? O quê? Kang Seul-hyun franziu a testa. Ele não tinha intenção de jogar este jogo. No entanto, do Yang-won pensou que era uma boa ideia e disse: eu ia perguntar senhor Mumu isso. Por favor, aceitem os líderes como seus discípulos também. Não espere. Em nossa opinião, o gerente. Os olhos dos líderes do dormitório norte celeste tremiam. Eles mal conseguiram construir os músculos em seu corpo superior por causa do treinamento intenso de do Yang-won. E agora, sem escolha, eles acabaram sendo arrastados para outra aula de treinamento muscular. Os homens não são divertidos. Kim Seorin clicou a língua quando ela olhou para isso. Era como se ela perdesse o interesse em toda a questão e logo saiu com seus líderes de andar. Era dormitório norte celestial no final, hein? Tang Sousou olhou para Mumu com olhos arrependidos. Esta foi uma situação infeliz para ela, que esperava que Mumu entrasse no dormitório oeste. Então agora eles vão estar em uma relação competitiva? Não, não. Isso também não é ruim. Agora ela seria capaz de testemunhar a combinação de músculos e selvageria. Recuperando a positividade, ela logo seguiu seu dormitório e voltou para o quartel. A missão do dormitório ainda não estava pronta. E como o dormitório oeste, os outros 2 dormitórios também voltaram para seus respectivos quartéis, escondendo seu ressentimento. Uma guerra de nervos ocorreu entre os 4 dormitórios durante a cerimônia. Havia 2 pessoas assistindo a este processo à distância. Um era a Hyun, e o outro era uma garota que cobria seu corpo com um roupão roxo. A garota que estava olhando para Mumu por um longo tempo, abriu seus lábios vermelhos. Ele é muito interessante, mas ele não parece perigoso. A Hyun bufou internamente para isso. Apesar de estar alerta, tudo o que ele fez foi tentar fazer o high five com aquele homem enorme e musculoso, e suas palmas estavam machucadas. Eu não entendo porque mestre eu me disse para observá-lo. Deixe-me dar-lhe um conselho. Seria melhor para você ser mais cuidadoso e não decidir como as pessoas são baseadas na aparência. Conselhos sinceros. Com as palavras de Hyun, a garota bufou. Eu não quero ouvir o conselho de alguém que se machucou nos testes de entrada. O quê? As sobrancelhas de Hyun dispararam. Olhando para ele, a menina sorriu e se aproximou de seu rosto. O que você está fazendo? Hyun tentou dar um passo atrás, mas a garota fez um gesto estranho. Algo encheu seu nariz, e seu coração começou a bater. Veneno? Hyun deu um passo atrás. Algo estava estranho. Ele era o tipo de pessoa que tinha forte resistência ao veneno. Mas só farejar isso por um segundo fez seu coração acelerar e o rosto ficar quente. Naquele momento, a menina lambeu a língua e piscou para Hyun. E então, ele sentiu isso, um forte desejo sexual. Isso. Hyun imediatamente tentou usar o método de anulação de veneno da energia interna. Ao contrário dele, que revelou que ele era do Vale Branco, esta mulher tinha escondido sua identidade. Então ele não sabia que tipo de clã ela era, mas ele sabia agora. A fragrância do doce alegria. É decepcionante que você só percebeu agora. Hyun mordeu o lábio em suas palavras zombando. Os mestres do Vale Branco o avisaram sobre esse grupo de raposas.
E agora ele entendeu por que lhe pediram para ser cauteloso com elas. Como pode uma garota de apenas 17 anos ser tão assertiva? Não consigo chegar muito perto dela. Mesmo sendo iguais, ela era algo que ele tinha que evitar. Com um rosto triunfante, ela disse: qualquer homem que caia nas mãos de minha tentação nunca poderá escapar. Assista. Como eu o prendo. A garota lambeu os lábios novamente e olhou para Mumu enquanto ela sorria. Mumu, que estava esperando as tarefas do dormitório para superar, estava de pé com as pernas separadas e em seguida sentado e levantando-se. A chave para o método de treinamento foi este exercício e como ele treinou os músculos mais fracos das pernas. Se o processo foi feito lentamente, pode-se estimular os músculos retolaterais na perna. Fazer isso com alguns pesos seria bom. Normalmente, ele teria carregado algum tipo de vara com pedras nas bordas e colocado em seus ombros, mas ele não poderia fazer isso agora. Depois de fazer isso algumas vezes, Mumu estava desesperado para fazer xixi. Mumu perguntou onde era o banheiro e foi para o lado noroeste da praça. Ah, Mumu! Tang Sou, que estava selecionando os alunos nos quartéis do dormitório oeste, notou. Mais cedo, foi uma pena que ela não pudesse conhecê-lo, mas agora que as pessoas estavam sendo acolhidas e todos estavam fazendo suas próprias tarefas, ela queria ir e dizer olá. Eu estou indo para algum lugar por um segundo. Depois de informar outro líder, ela seguiu Mumu, que já estava muito longe. Olhando para o caminho que ele estava tomando, parecia que ele estava indo para o banheiro. Ah, devo cumprimentá-lo quando ele voltar? Ela sabia que não era certo seguir um homem até um banheiro. Chamava-se ser uma mulher educada. No entanto, alguém chamou sua atenção. Era uma garota com um roupão que colocava muita maquiagem no rosto para a idade dela. O que ela é? O lado noroeste estava reservado apenas para homens. As mulheres tinham que ir para o nordeste, então ela não conseguia entender por que a caloura estava indo para a área masculina. Tang Sou teve um mau pressentimento sobre isso e seguiu secretamente. Ufa! Mumu, que saiu do banheiro, suspirou com um rosto refrescante. Ele estava prestes a ir embora, mas olhou para alguém que estava esperando do lado do caminho. Uma garota de roupão roxo. Este banheiro não é só para homens? Mumu, que estava intrigado com isso, intitulado sua cabeça. E então logo ele tentou passar por ela, imaginando em sua cabeça se os banheiros femininos estavam cheios. Nesse momento, a mulher veio e ficou na frente de Mumu. Olá, olá! Mumu também a cumprimentou. E então a garota falou de uma forma estranha e disse: eu sou Jomei. Eu? Jovem mestre Mumu? Oh, como você sabe o meu nome? Há uma maneira de saber tudo. Ah, Jomei fez um som estranho de respiração quando ela se aproximou de Mumu. O segredo para usar o perfume da doce alegria era estimular o sentido auditivo. Um homem que ouve o estranho som ofegante começará a imaginar algo sexual, e o desejo de segurar uma mulher se tornaria mais forte. Mei é metade energia e meio som. Era o segredo que seu mestre lhe havia ensinado. Jovem mestre, enquanto fazia sons estranhos, Mumu perguntou: você está sofrendo em algum lugar? Por que alguém achou que seus gemidos sexuais eram sons que uma pessoa fazia quando estavam sofrendo? Olhando para o rosto do homem que lhe perguntou isso, ela pensou: o que é isso? Ela ficou chocada, mas tentou se acalmar. De acordo com as palavras de seu mestre, há aqueles homens que têm uma inocência natural em tais coisas, chamados virgens. Ele é virgem? Se assim for, então isso é compreensível. No entanto, uma vez que um homem virgem se apaixona por ela, bem, ele seria nada menos que uma besta. Jomei refalou com um sorriso astuto. O jovem mestre Mumu não está se sentindo quente? Com essas palavras, ela tirou o roupão. Um top feito com seda fina mostrando os ossos dos seios, e uma saia curta o suficiente para expor suas coxas. Uma roupa sensual que só as mulheres em bordéis usam. Não, Tang Sou, que estava assistindo de longe, cobriu a boca em choque. Ela estava cética desde o início e o seguiu, mas o que estava acontecendo? Quem é ela? Honestamente foi tentador. E quando Jomei se aproximou, o coração de Tang Sou estava batendo. Tang Sou, que viu isso, baixou o olhar, e quando ela levantou a cabeça e olhou para Jomei, ela estava olhando para ela. Ela está realmente puxando minhas cordas, tentando atingir a inocente Mumu. Ela não podia apenas assistir. Ela tentou agir imediatamente, mas parou. Mumu estava olhando para o peito dela. Voa, Mumu, eu acho que você é um homem também? Mesmo assim, você não deve fazer isso. Tang Sou mordeu seu lábio inferior com raiva. Jomei olhou satisfeito com as ações de Mumu.
Certo. Todos os homens são iguais. Eles nunca podem tirar os olhos de uma mulher que mostra sua pele. Ela ganhou. Aqui, com os movimentos certos, ela pode fazer do homem seu escravo, e Mestre Eu vai elogiá-la pelo que ela fez. Jomeia falou de uma forma estranha e fez gestos. Aya, o jovem mestre vem aqui. Você não quer tocá-lo? Momo franziu a testa de suas palavras e abriu a boca. Isso é muito sério. Aya, eu sei. Eu sei que isso é diferente dos outros. Isso é pior do que o de Moilva. Você gostaria de fazer algum treinamento no peito? O que esse bastardo estava dizendo?